O governo apresentou a ideia de financiar o Renda Cidadão, um programa que pode substituir o Bolsa Família, usando recursos do Fundeb e recursos do pagamento de precatórios. A proposta foi criticada por muitos congressistas, que disseram que tirar dinheiro dos precatórios é dar um calote na dívida, e que usar recurso do Fundeb é, além de dar uma pedalada, um desrespeito à educação. O governo, por outro lado, parece que está garimpando alguns recursos para financiar o novo programa. O vice-presidente, o Hamilton Mourão, chegou a dizer claramente que o governo não tinha de onde tirar, isso sem meias palavras. Precisamos sim de uma solução, porque no final do ano, com o fim do auxílio emergencial, milhões de famílias estarão expostas à pobreza, à vulnerabilidade, sem nada no lugar. Mas eu questiono a motivação do governo federal, porque quando o governo quer colocar esse projeto a qualquer custo, mas não tem coragem de enfrentar os privilégios dos altos escalões do terceiro setor, como é o caso dos supersalários, por exemplo, quando o governo não tem coragem de enfrentar uma reforma tributária justa, a cada dia a gente vê uma fonte de financiamento mais descabida do que a outra. Devemos criticar também a tentativa de se financiar pelos precatórios, porque, para quem não acompanha essa discussão, isso seria um calote. Precatórios são dívidas que o governo deve por causa de ações judiciais. Então, você adiar o pagamento de dívida para financiar um programa, quando, de novo, não se tem coragem de enfrentar supersalários, por exemplo, só fala dessa vontade de não enfrentar lá em cima, não tirar do andar de cima, mas sempre querer tirar do andar de baixo. É uma grande pegadinha, né? Pensar nessa possibilidade de um recurso do Fundeb ser direcionado para o Renda Cidadã. Como falou a Tabata, eu acho também muito importante, né, o apoio, a renda para aqueles que mais precisam. Nós sabemos que tem uma parcela muito importante da população que está numa situação muito difícil, mas tirar dinheiro da educação não resolve o problema, e pelo contrário, né, mostra uma divisão, um descomprometimento com algo que é fundamental para que o país tenha a chance de forma sustentável, sair vamos dizer assim, entrar numa rota, né, de mais desenvolvimento e de mais igualdade, né, de mais justiça social. A questão é o governo eleger o corte numa área prioritária em que a gente tem inúmeros desafios, enquanto que segmentos da sociedade, do setor produtivo, permanece surfando em isenções bilionárias. Então, assim, o governo escolheu tirar dos pobres e dos mais pobres, porque a complementação para o Fundeb é para os estados mais pobres que não conseguem cumprir um mínimo nacional. Então, se hoje nós temos esse quadro ainda com muitos desafios no financiamento da educação, é por conta desse tipo de burla. E aí é muito triste quando eu vejo o governo central, que deveria dar exemplo para os estados e municípios, ele fazer esse tipo de ensaio. Então, isso merece um repúdio do parlamento, da sociedade e das instituições. Eu diria que nesse ensaio há dois fenômenos, né? Quanto aos precatórios, se assimila bastante às pedaladas, porque você tem um endividamento para financiar despesas correntes que devem ter receitas seguras, sem que seja em fonte de endividamento. Agora, usar essas despesas para o Fundeb, eu diria que não é uma simples pedalada, é um contrabando e que precisa ser repudiado por todos os parlamentares do Congresso Nacional. Entendo também que a educação e o Renda Cidadã, esse programa de transferência de renda, eles não devem ser, não são programas alternativos, eles não são programas que disputam, né, mas que se somam, porque tratam de realidades distintas.
Por isso, é inaceitável pensar que recursos da educação possam ser tirados para o custeio, para o financiamento de um programa dessa natureza. Por outro lado, um programa em valor individual é irrisório ante a necessidade das famílias, mas pela quantidade de brasileiros que, infelizmente, mas torna o programa bastante expressivo, né? Hoje, o governo cogita em um programa, o financiamento desse programa, algo em torno de 70 bilhões, mais ou menos, seria em 2021. Mas se o objetivo é efetivamente enfrentar a desigualdade estrutural, um programa como esse precisa ser duradouro, que conte com recursos permanentes. O caminho está na tributação. Em abril desse ano, a Febrafit, junto com a Anfip, o Sindifisco Nacional, a Fenafisco, a Fenafim e a Unafisco Nacional, essas entidades apresentaram 10 propostas de natureza tributária para o enfrentamento emergencial da crise econômica e fiscal provocada pela pandemia. Algumas propostas visam, dessas 10, algumas são mesmo de caráter emergencial. O enfrentamento da crise aguda que está aí. Mas a maioria são alternativas de caráter permanente, que podem dar a resposta que o governo precisa para o financiamento do programa. Esse debate é extremamente importante. Eu tenho medo também que a gente chegue no final do ano e que essas milhões de pessoas que hoje dependem do auxílio emergencial se vejam completamente desamparadas, porque o governo deu volta e não saiu do lugar, e não apresentou nenhuma proposta. Para que o Congresso tome esse debate para si, apresente uma solução. E, de novo, uma solução que não tire dinheiro da educação, que não tire dinheiro do FNDE, e aí me somando às falas que foram feitas, mas uma solução que passe por uma reforma tributária justa. A educação, a melhoria do padrão educacional é um pilar de sustentação para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais desenvolvida, né, e com mais justiça social. Não podemos aceitar realmente que a educação seja vista como uma fonte, né, de retirada de recurso para direcionar para outra política, por mais importante que ela seja, por mais no aqui e agora, né, é fundamental. É preciso mexer nessa equação, alterar essa equação de modo que o sistema seja menos regressivo, né, socialmente justo e economicamente racional. A fonte que se tem para financiar isso não é tirar da educação, né? É criar as contribuições adicionais por meio de empréstimos compulsórios. Agora, tirar dos estados mais pobres, né, que têm a dificuldade de manter um padrão mínimo de qualidade do ensino, é algo assim que se quer, eu vejo, criar um grau de dependência que é incompatível com o Estado democrático de direito.